Ontem, na abertura do Bandeirantes Acontece, o Zaidan falou sobre o atentado no Afeganistão, e nós tivemos ontem mesmo outro atentado em Viena, na Áustria. O Alessandro Di Lorenzo está conosco e informa. Sobe para 5 o número de mortos após um ataque terrorista na cidade de Viena. Segundo as autoridades austríacas, as vítimas são 2 mulheres e 3 homens, sendo um deles um dos atiradores, que era simpatizante do Estado Islâmico. A identidade dele não foi divulgada. Um outro homem foi preso e a polícia continua realizando buscas a outros envolvidos no ataque. Os criminosos estavam armados com fuzis e começaram a disparar perto de uma sinagoga. O Zaidan, a gente falava ontem sobre o mesmo tema e, aliás, você fazia aquela relação entre atentados em um lado do mundo e do outro lado do mundo, e dependendo que tipo de população atingida com esse atentado, aí tem um tipo de peso na mídia. E ontem, um atentado simplesmente em Viena, na noite de ontem, e como disse aí o Alessandro, 5 mortos nesse atentado. Pois é, e as autoridades austríacas já disseram que esse terrorista que foi morto pela polícia era simpatizante do Estado Islâmico. Inclusive, no lugar onde ele morava, descobriram ali muito material do Estado Islâmico e tal. Só que tem o seguinte, Ronald, ele já havia sido preso. E ele foi solto porque, de acordo com a lei austríaca, o juiz tem liberdade para considerar, por exemplo, a idade. E falou assim, ele tem 20 anos, é muito moço para ficar preso, né? E, o que é uma bobagem, né? É uma bobagem. Ou seja, ele já havia organizado ou planejado ataques terroristas, foi preso pela polícia, e aí o juiz resolveu soltá-lo porque ele era muito novo. Ou seja, acabou soltando e colocando em contato com a sociedade austríaca, com o povo de Viena, um sujeito que matar, não é? Matar em nome da sua causa. E não deu outra. Ou será que lá, quando ele foi preso, não sabiam que ele era alguém que queria matar em nome de sua causa? Queria praticar atentados terroristas em nome de uma ideia de martírio cultivada, né? E a ser recompensada? Então, ele fez o que todo mundo sabia que solto ele iria fazer, não é? Então foi um grave erro do juiz que o liberou, né? O Zaidan, ontem, em notícias que acabaram pipocando de ontem à noite para hoje, uma grande manifestação em Bangladesh, uma manifestação com mais de 50 mil muçulmanos contra o governo francês, pedindo para que haja boicote de produtos franceses, entre outras coisas. Não é a primeira manifestação depois as questões ligadas às caricaturas de Maomé e o que originou aquele outro atentado lá na própria França, em Paris, e essa situação tende a se alastrar, não? Pois é, alguns já chamaram de guerra de civilização, etc. Na França, hoje, Ronald, 10% da população francesa é muçulmana. E a maioria absoluta não tem nada a ver com terrorismo. Nada. Zero. Nem apoia. A gente está falando de empresários, de estudantes, de famílias que simplesmente residem lá e trabalham lá. Jogadores de futebol, atores. Você sabe aquela brasileira que foi morta no atentado em Nice? Uhum. Ela correu para um estabelecimento, não é verdade? Uhum. Um restaurante ali, um café. O dono que a acolheu, ele é muçulmano. Uhum. Né? E condenou veementemente. Ele acolheu, etc. Ela não resistiu aos ferimentos, morreu. Mas o fato é que você tem 10% da população francesa. Inclusive já há livros, assim, meio ensaios políticos de ficção que projetam uma França islâmica, etc. Ou seja, há uma tensão grande. Uma coisa são essas manifestações, muitas vezes legítimas, contra posições do governo francês que, em nome de uma legislação laica, de uma ordem laica, atacam liberdades individuais. Isso é uma coisa. Outra coisa
é que nesse caldo de cultura, os grupos radicais aproveitam, inclusive a satisfação de jovens que moram na França, moram na Áustria, moram na Alemanha, na Inglaterra, e vão recrutando esses jovens para ações desse tipo, não é? Isso, hoje eles fazem pela internet, você não tem de ter um cara que vai lá fazer a cabeça, não é? Eles fazem pela internet, é a coisa mais simples, não? E vai se alastrando. Veja que o Reino Unido já estabeleceu a categoria severa no nível de risco de atentado. É a penúltima, né? A última é crítica. Então você tem nível baixo, moderado, significativo. E olha que o Reino Unido não colocou mais no significativo, está em severo. Ou seja, é quando um ataque é altamente provável, né? E crítico é quando um ataque no futuro próximo é provável. Ou seja, o governo inglês dá de barato que haverá tentativas de atentados em solo britânico, não é? Então, de fato, é uma tensão crescente. E essas manifestações, repito, há muito nelas de legítimo, por algumas posições, principalmente do Macron, mas o fato é que os grupos terroristas aproveitam, recrutam jovens que estão ali naquela idade, procurando o que fazer na vida, de repente ganham uma causa, são recrutados por uma causa, são apontados como prováveis heróis de uma causa, potenciais heróis de uma causa. E muitos entram nessa, né, Ronald? E teve um aviso do governo francês, ainda você lembrou muito bem do risco em território britânico, mas para qualquer cidadão francês em qualquer parte do planeta que ele deve se entender como um possível alvo e ter todas as precauções. É exagero? No caso de alguns países, sim, né? Não acho que um francês, no Brasil, por exemplo, corra algum tipo de risco. Exato. Pode até acontecer, mas é algo assim que não é levado em conta, né? Tal a improbabilidade. Mas os Estados Unidos, por exemplo, sempre emitem esses alertas para cidadãos americanos em países majoritariamente islâmicos, na Indonésia, né? Que tem uma população islâmica gigantesca, na Nigéria, que o norte da Nigéria é predominantemente islâmico, o sul é predominantemente cristão. Isso em termos nominais, né? Não significa que sigam de fato os princípios das religiões, mas são nominalmente cristãos no sul, islâmicos no norte. Então, há lugares em que, no Mali, por exemplo, a França já foi colonizadora, né? E no Mali há tropas francesas, inclusive, combatendo grupos radicais. Então, um civil francês no Mali, a probabilidade dele ser visto como alvo é muito maior do que na Argentina, ou no Paraguai ou no Brasil, né, Ronald? Sem dúvidas, Aida.